Vamos agora avançando mais no nosso estudo acerca da ética cristã, entrando no tópico que vamos falar neste módulo sobre o comportamento do caráter cristão. Como o cristão deve se comportar, como deve ser o caráter desse indivíduo, que é aquele que deve ser a luz e o sal deste mundo, segundo os ensinamentos de Jesus. Comportamento é considerado aqui como um conjunto de atitude e maneira de reagir do indivíduo em fase do meio social em que vive. Consideremos o comportamento do Cristo como um conjunto de ações que identificam o homem com a vontade de Deus e os faz ser reconhecido como uma pessoa que traz benefícios ao seu próximo, tornando no dizer de Paulo em 2 Coríntios 3, 2, 3, Paulo diz assim, 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz assim Paulo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E ainda, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Aí vem a questão do caráter, da justiça, da prudência e da temperança e perseverança, que são características que devem nortear o comportamento cristão. A questão do caráter significa a marca, a qualidade boa ou má de um indivíduo, é um componente da sua personalidade. As pessoas dizem aquela pessoa é mau caráter devido ao comportamento inadequado que ele tem, e ele tem esse rótulo. Tem a ver com a conduta moral de cada indivíduo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a fazer parte de um novo grupo social que é a igreja. Portanto, seu comportamento e o seu caráter devem mudar para essa nova conjuntura, essa nova situação que ele passa a ter, que deve ser uma vida de justiça, uma vida de prudência, uma vida de temperança e uma vida de temperança na consistência da sua fé. Está envolvido com uma coragem para prosseguir sempre, persistir, permanecer fiel, mesmo que você tenha que sofrer inúmeras dificuldades na sua vida. Outro tópico importante ainda nesses estudos sobre ética é o capítulo da ética na família, que diz respeito às questões que envolvem a família e como lidar com essas situações, quais as recomendações que a Bíblia nos orienta com relação a essa situação. Aqui no nosso texto tem muitas coisas importantes que devem ser observadas e devem ser seguidas com orientação nessa questão familiar. Quando Deus criou o ser humano, dotou de mecanismos especiais que mantêm a atração entre os sexos, entre homem e mulher. Trata-se de um conjunto de sentimentos e emoções, inclusive o sexo propriamente dito, que leva o homem a sentir-se forte atração por uma mulher e vice-versa. Desse cortejo, então, surge o namoro, o noivado e o casamento, compondo nesse aspecto um sistema familiar, cumprindo aquilo que Deus diz que deixará o homem ou a pessoa, seus pais, e se unirá a uma mulher, e eles serão uma só carne. Então, a posição da família cristã, nesse sentido de ética, é fundamental entendermos que Deus, nesse sentido, é o elemento central da família cristã. Nele prendem as atenções do esposo, da esposa e dos filhos. Ele é o protetor, é provedor de tudo quanto a família carece. Mais do que isso, Deus é o princípio e o fim, aquele cuja a face se elevam as mãos e orações. Orações são erguidas em atitudes de humildade, submissão, dedicação e reconhecimento pelos muitos benefícios recebidos.
é ação de graça a Deus, porque no momento que você coloca Deus no centro da sua família, a graça de Deus se derrama e tudo passa a ter outro caminho. Cientes a família da presença invencível, porém real de Deus, cada membro da família cristã age tendo impregnada na mente a certeza que das suas atitudes e atos há de prestar contas diante de Deus. Os propósitos ordenados de Deus são propagar, prover íntima comunhão e amor recíproco à família, segundo Gênesis 2, versículo 18 ou 24. Também é propósito de Deus preservar a criatura humana da paixão sexual, apenas da carne, mas viver os dois em harmonia, em submissão um ao outro. Isso você pode conferir no texto que está na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 2 a 9, sobre a questão da família em si. Requer separação dos laços parentais, segundo Gênesis 1, deixará pai e mãe, e uma união monogâmica em Gênesis 1, 24, que se unirá a uma mulher, e uma união física, uma união espiritual no Senhor. Ele está em Mateus 19, versículos 5 e 6, 1 Coríntios, novamente, capítulo 7, verso 39. Essa é as orientações de um viver geral sobre ética na família. Aqui no nosso livro, nós vamos entender a posição no casamento, na família, as responsabilidades do marido, como o sacerdote, prefigura uma tipologia, em relação a Deus, como se o marido fosse o sacerdote, o cabeça e profeta, da família. Então, compete a ele esses atributos do exercício desses dons ministeriais no seio da família, conduzindo a família para os melhores campos e melhores situações de vida. Também nos ensina a posição dos filhos, dentro da família. Os filhos eles devem entender que o mandamento de Deus está expresso ali mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Um dos mandamentos, que é para honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. É o mandamento do Senhor que diz que os filhos devem honrar os pais, e é dos 10 mandamentos o único que tem uma promessa àqueles que cumprem. Então, se o filho ele honra seus pais, é um filho conforme a vontade de Deus, ele terá uma vida prolongada, terá os seus dias prolongados, será uma vida de abundância e prosperidade, segundo a expressão da palavra de Deus. E isso nós vemos que é uma extraordinária atualidade, esse mandamento. Mesmo eles estando distantes de nós, milênios do momento em que ele foi proferido por Moisés. Também discutimos aqui nesse tópico a posição da esposa no casamento, na família, a submissão bíblica que está em Efésios 5, 22, não é um ato de subordinação em uma situação difícil, mas um profundo conhecimento de confiança, aliás, um profundo sentimento de confiança arraigado no coração da mulher, com respeito à soberania de Deus na vida do marido. Então, essa submissão é em amor, em fraternidade, em amor. Não é uma submissão arbitrária, uma submissão arbitrária. Não quer dizer que a mulher não possa opinar, não tem direito, o homem é machista, é imposição. Não é isso que a Bíblia estabelece. Deus exige que o homem ame e guie a esposa e que a mulher se sujeite e honre o marido. Então, uma sujeição em amor, não uma sujeição em força, em autoridade. Ser amada e orientada à sua necessidade básica da mulher, enquanto que a submissão e o respeito são os dois ingredientes essenciais por parte dele, do marido, para que o relacionamento entre marido e mulher
possa ter bom êxito. Também no ambiente da família é importante o culto doméstico, né? É uma fonte de inspiração espiritual da família e da igreja. Uma oportunidade da família se reunir para uma comunhão com Deus através da leitura, da palavra, da oração, de cânticos de louvor, e não devemos esquecer da ordem divina que é inalterada e continua inalterada até os dias de hoje, né? Que diz assim em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então isso é uma importância estrondosa no seio da família, a manutenção desse curso doméstico, oportunidade sempre para crescer na vida cristã. Também os filhos vão crescendo, vão se tornando, são crianças, se tornam adolescentes, depois se tornam jovens. Aí vem aquele momento de namoro, né? De sentir a atração por outro jovem, e começa essa questão do namoro. Como lidar com isso? Entendemos biblicamente que o namoro é uma antessala do casamento, né? Então uma espécie de pré-compromisso. Então o termo deve ser ter cuidado, porque na atualidade existe duas palavras que tentam similaridade com o namoro cristão, que é, os jovens falam em ficar e falam também em flertar. Sobre o flerte, é um vocábulo da língua inglesa, flirt, que traduzido literalmente significa namorar para passar tempo. É perigoso esse tipo de situação. É um namoro sem responsabilidade, então pode cair em tentação, tiver algumas complicações de relacionamento. É bom sempre um controle do namoro para que eles possam ser namoros adequados dentro do que estabelece a vontade de Deus. Muito menos esse termo é um termo novo, né, que é o ficar. Eu vou ficar, não namoro, eu fico e tudo mais. Então também tem o mesmo significado desse flerte, que é algo como se fosse um relacionamento amigável, com carícias, beijos e outras coisas que não são permitidos pela palavra de Deus. Então muito cuidado com os filhos, com os jovens, atenção total aos relacionamentos no namoro. O noivado já é um pré-casamento, é uma tomada de decisão já visando a concretização do casamento. Se um homem e uma mulher se conhecem, passam a namorar, devem se observar mutuamente por algum tempo, e depois, com seriedade, eles vão planejar uma vida em comum através do noivado. Então, o noivado, sob hipótese alguma, deve ser intempestivo, baseado numa ação emocional momentânea, né? Deve ser bem no teu tempo certo, deve ser uma decisão individual de concórdia dos namorados envolvidos e a aprovação recíproca de ambos. Nunca deve ser uma imposição dos pais ou qualquer outro tipo de coisa. Então é bom sempre educar no sentido de que eu possa escolher a melhor pessoa, a pessoa dentro da vontade de Deus, que tenha um namoro correto, um noivado correto, também para que possam não se envolver em nenhuma parceria equivocada, que a Bíblia chama de jugo desigual, com os incrédulos. Está registrado isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Ele se refere a esse jugo desigual. A pessoa não deve se associar a uma pessoa de fé ou religião diferente, para que não haja desequilíbrio, né? E que possa dar errado uma coisa mais à frente. Então tem que ter muito cuidado com isso, com esses relacionamentos dos filhos. E dentro do casamento, em Gênesis 2, 18 a 24,
nós temos o perfil teológico do matrimônio, do casamento, né? Foi a primeira união. Ali, nesse texto está registrado a criação de Eva e a decisão dela e de Adão de se tornarem uma união. E os dois seriam de serem carne da mesma carne, de se casarem. Então você vai ali nesse texto, aqui no casamento, ter uma explicação teológica bem explorada, bem explicada aqui no nosso livro-texto. Vai, assim como nas demais coisas criadas, Deus estabeleceu o matrimônio, né? Com um propósito específico. Dentro dos propósitos específicos que Deus estabeleceu ali para Adão e Eva, nós vamos destacar esses princípios que tem aqui: complemento afetivo, dois se complementam. O outro objetivo era o complemento afetivo. Não é bom que o homem fique só, então ele precisa da companheira. A perpetuação da espécie, Deus formou o homem e disse: multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então, nesse contexto, Deus impôs ao casamento o plano divino de gerar filhos, de ter filhos, e estabelecer, pelo menos na civilização ocidental, que tem forte influência do cristianismo, ela adota essa regulação restritiva da atividade sexual como norma ética. Então, deveria haver, para que haja multiplicação e frutificar e multiplicar a terra, obviamente que teria que haver relação sexual no casamento entre Adão e Eva. Então, segundo a moral cristã, essa atividade sexual do homem e mulher restringe ao recinto do casamento. Qualquer tipo de atividade sexual que seja fora do casamento é considerada fornicação, é considerada abusos e fornicação. Não é uma coisa aceitável por Deus. E essa influência do cristianismo trouxe essa regra ética, ainda que na prática a maioria sem Deus do mundo tem princípio diferente, né? E acha até obsoleto esse princípio de que o sexo seja só no casamento e não pode haver nenhum tipo de antecipação. Essa é a ética cristã a respeito da atividade sexual, da relação sexual. A vida sexual, segundo a Bíblia, diz coisas sobre o sexo. Ela fala que o sexo é bom, que é poderoso, que precisa ser controlado. São essas biblicamente falando, as orientações de Deus com relação à natureza do sexo dentro do casamento. Quando fala em sexo aqui, relação sexual, é evidente que biblicamente é autorizado apenas dentro da perspectiva do casamento. Então, quanto à natureza do sexo, ele seria bom, né? Declaram: Deus criou o homem à sua imagem e os criou, homem e mulher, sexos diferentes. Então, a relação aqui é uma relação de homem e mulher, não é uma relação homoafetiva, é uma relação heterossexual, né? De dois sexos diferentes. Não é a perspectiva divina de que haja relacionamento, namoro, noivado, casamento com seres do mesmo sexo, seres do mesmo gênero, né? Não há essa possibilidade bíblica, é contrária a toda a vontade de Deus. Ok? Então, seja qual for a maneira pela qual devemos entender que o sexo é bom com Deus, fica bem claro, fundamentando: o sexo é bom na perspectiva do casamento, porque Deus declarou isso e porque Deus quer a felicidade do casal. Também, depois do sexo, como Deus colocou naquela oportunidade para os primeiros casal, havia essa necessidade de multiplicação e povoado da terra. Hoje já há outra perspectiva, né? Que é o planejamento familiar, para que o casal possa ter apenas os filhos que eles possam educar e possam sustentar. Não pode sair fazendo 10 filhos, 12 filhos, mais de 12 filhos
como na época dos patriarcas bíblicos, né? Na época de Jacó, por exemplo, que teve vários filhos, muitos filhos, e como o pai Abraão, que tem um cântico que diz que o pai Abraão tem muitos filhos. Aí esse cântico é referente a filhos na fé, não é filhos de uma relação sexual. Casal com relação ao planejamento familiar, quantidade de filhos, o casal deve resolver em atitude de oração qual será sua deliberação quanto ao número de filhos. Deus orientará isso a quem buscar sua vontade. Procure conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Todo casal cristão deve pensar em ter filhos, se possível. O número deles será determinado por suas possibilidades, que julgar poder investir, alimentar, educar corretamente para servir a Deus, recebendo cada um como dádiva divina. Então é importante ter filhos, porque um dom da criatividade do ser humano e de Deus também, né? É uma bênção os filhos, são herança do Senhor, segundo o Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do galardão. Então cada um deve cuidar, né, de fazer com que possam ter apenas os filhos que possam ter, e não vários filhos para depois entrar numa situação incontrolável. Também nessa mesma questão da ética na família, tem um assunto de difícil compreensão dentro da perspectiva cristã, né? Que é a questão da dissolução do casamento, que é do divórcio. O que a Bíblia diz sobre essas questões, né? São questões muito complexas que devem ser estudadas caso a caso dentro da perspectiva cristã. A Bíblia diz em geral que o casamento é indissolúvel, que Jesus falou que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Esse é um princípio. Deus uniu, não separe o homem. Há um princípio de dissolução, que é o divórcio. Na Bíblia surgiu a perspectiva, segundo Jesus, da dureza do coração do homem daquela ocasião. Então não é separar por qualquer motivo. Não ronca, por exemplo, minha esposa ronca, eu quero me separar. Então não é esses motivos fúteis que a palavra de Deus recomenda divórcio, mas sim em situações de adultério, em situações mais graves, que se torna impossível convívio numa situação pecaminosa como essa. Então aí deve ser estudado caso a caso, para que possam conseguir entender qual é a vontade de Deus para aquele casal, se é uma situação de divórcio, de dissolução, ou se é uma questão de poder dar uma outra oportunidade, de poder reconstruir esse casamento que está à beira da dissolução. É uma questão individual, estudar caso a caso a questão. O divórcio é a dissolução do casamento. Deus e o divórcio. Ao instituir o primeiro casamento, Deus não tinha divórcio em mente, desejando, portanto, que a união matrimonial durasse até a morte de um dos dois cônjuges. Segundo Gênesis 2, segundo Romanos 7. Gênesis 2, 22 a 24 e Romanos 7, 2 a 3. Ponto 2. Como é que os judeus, eu falei aqui de Deus e o divórcio, né? E os judeus e o divórcio, como é que eles tratavam essa questão do divórcio dos judeus na época de Moisés? Diz assim aqui o nosso texto didático: nos dias de Moisés, assim como em outros tempos anteriores a ele, muitos judeus eram cruéis no trato com suas esposas. Por causa dessa crueldade e dureza de coração, Deus permitiu o divórcio, mais como uma libertação para a mulher do que uma libertação do homem. Isso Jesus confirmou em Mateus 19:8. Em Mateus 5:31, Jesus fala da carta de divórcio. O divórcio era efetuado por um documento escrito chamado carta de divórcio, entregue à mulher pelo marido e assinado por duas testemunhas. A repudiada, ao casar pela segunda vez, vindo separar-se,
ou o marido a morrer, não podia se reconciliar com o primeiro marido. Deuteronômio 24:14. E como é então que Jesus vê a situação do divórcio? Aqui no tópico 4, Jesus e o divórcio. Como vimos que os judeus eram cruéis às suas esposas, por qualquer motivo queriam repudiar sua mulher e se divorciar, para evitar que os mesmos se separassem por qualquer motivo, Jesus então apontou apenas o caso das relações ilícitas. Ou seja, se o noivo comprovasse que a sua noiva não possuísse mais a virgindade, segundo Deuteronômio 22:13, era uma situação da época, que infringia essa resolução. Tá? Então, hoje vivemos em ambientes onde nós precisamos ter muito cuidado. A separação ela é biblicamente o último recurso. Devemos buscar a permanência no casamento em todas as instâncias, até o último instante, crendo que Deus pode reconstruir qualquer tipo de relacionamentos. Tá? Para concluirmos essa questão da ética na família, tem a questão do ministério, do ministro do Evangelho e o divórcio. O que proceder quando há uma situação de divórcio para o ministro, para o pastor? Como proceder com o ministro do Evangelho que necessita se divorciar? Então, o que deve eticamente ser feito? Como se trabalha essa situação? Vale observar que, a respeito do ministro do Evangelho e do pastor, há preceitos especiais. Cada caso é um caso, é analisado caso a caso. Seus direitos legais são iguais ao de qualquer cidadão membro da igreja. Entretanto, sua responsabilidade é bem maior à posição que ocupa. Portanto, sua permanência no ministério poderia constituir motivo de censura, perigoso precedente, negativo exemplo para muitas outras pessoas. Por exemplo, então, se houver um caso de divórcio, é importante que esse pastor ele deva ser afastado do ministério por um tempo, para que seja analisada a situação dele, para que ele passe por um estágio de restauração, de recuperação, até depois que comprovado esse período, ele possa retornar ao ministério, se assim Deus o chamar de volta para essa missão. Ok? Então a Bíblia mostra que Deus jamais teve divórcio em mente como solução das crises e conflitos do casamento. Então, casamento é teoricamente indissolúvel até que haja alguma força maior para conduzir a uma separação, um divórcio. Ok? Então devemos lutar até a última instância para a manutenção do casamento.